Família querida, boa noite. Estamos no 17º dia do nosso propósito, da nossa entrega, desse tempo de imersão na Palavra de Deus. Um tempo em que a gente está crescendo espiritualmente, em que Deus está nos capacitando para um mover tremendo, que não vai se restringir ao ambiente de culto, ao ambiente de igreja, mas vai ser também vivenciado em vários ambientes em que estamos inseridos. Nossa casa, nosso local de trabalho. Eu creio nisso. Tenho dito que esse tempo de jejum é muito mais do que a gente apenas não ter no nosso cardápio alguns alimentos, ou ficar por algum tempo sem nos alimentar. Esse tempo de jejum é um tempo em que a gente é alimentado pelo Senhor. A gente reconhece a fragilidade da nossa carne. A gente reconhece como os nossos desejos nos impulsionam. Mas a gente reconhece e a gente também aprende a dominar a nossa carne, a ter o controle da nossa carne, ter a voz de comando para as nossas vontades. O jejum nos disciplina. Eu entendo dessa forma. A gente passa a ter o domínio sobre a carne. E, obviamente, um domínio construído, baseado num aprendizado gerado pela Palavra de Deus. E em João capítulo 17 é um texto riquíssimo e tremendo e conhecido, a oração sacerdotal de Jesus. A oração que Jesus faz. A oração que Ele faz por nós, pelo seu povo, pela sua igreja. E o teor aqui dessa oração, dessa palavra, é que sejamos um nele. Que nós, como povo, sejamos um no Senhor. Me chama a atenção alguns versículos, especialmente o versículo 3, que vai dizer assim: a vida eterna é esta, que conheçam ao único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Um propósito de unidade para que experimentemos a eternidade. A unidade vai gerar eternidade. Não é? Jesus, ele quer que sejamos conhecidos como um povo. Ele quer que sejamos um, para que então na eternidade a gente possa desfrutar desse benefício. Desfrutamos aqui, porque a unidade gera benefícios tremendos, mas alcançaremos a plenitude dela na eternidade. Eu costumo dizer que um ambiente de paz é um ambiente de prosperidade, onde há paz há prosperidade, e não vai haver paz com divisão. Não é assim? Como se torna um ambiente tão hostil, um ambiente tão desagradável, onde há disputas? Numa família onde há disputas, há divisões. Consequentemente, não há paz. Quantos fatores estão comprometendo a paz em nossa casa? Precisamos identificar isso. Precisamos trabalhar para que haja unidade na nossa casa. Você, meu irmão, minha irmã, precisa identificar urgentemente quais são os elementos que têm comprometido a unidade da sua casa. Quem sabe é necessário perdão, quem sabe é necessária reconciliação, quem sabe é necessário ceder por algum momento para que o ambiente familiar seja restaurado e a paz possa reinar. Jesus vai dizer aqui no versículo de número 20, João 17, 20, ele vai dizer assim: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. Jesus está falando do seu povo, da sua igreja, para que todos conheçam a Jesus. É necessário que a sua igreja seja um corpo unido, uma família unida. Mas essa oração se aplica a diversos ambientes em que nós estamos inseridos, especialmente a família. Eu quero aplicar isso na família. Todos vão conhecer Jesus, também através da minha família. Todos vão conhecer Jesus
através do meu esforço pela paz na minha casa. Óbvio que como igreja, essa vertente precisa ser mais incisiva ainda, a unidade na igreja. O que Jesus mais quer é uma igreja unida, é uma igreja pautada na comunhão, uma igreja que seja construída cada vez mais, tendo como fundamento a comunhão. Essa comunhão precisa ser o fundamento da igreja, para que ela possa prosperar, ela possa crescer e alcançar os perdidos. Todos os ambientes da igreja, todas as áreas da igreja, os ministérios da igreja precisam estar unidos para um propósito. Não vai haver ação do Espírito Santo onde há divisão. Não vai. Não vai. Uma igreja desunida é uma igreja que não tem o fluir do Espírito Santo. Uma igreja desunida é uma igreja em que o inimigo entra facilmente. Uma igreja desunida é uma igreja que não cumpre o seu chamado, não cumpre o seu propósito, não alcança os perdidos. Uma igreja desunida não vai alcançar os perdidos. Por outro lado, uma igreja unida, o próprio Deus vai acrescentando dia a dia os que serão salvos. Nós estamos em propósito, nós estamos em jejum, nós estamos mergulhando na palavra para que essa palavra venha nos moldar, para que o Espírito Santo venha nos capacitar mais e mais para vivermos com excelência o nosso chamado. Versículo 24, Jesus vai dizer assim: Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviastes. Ou seja, há um propósito para a unidade. Jesus quer que essa unidade nos leve a uma eternidade, como eu havia falado. Que possamos viver esse chamado, o chamado de uma igreja unida, o chamado de uma igreja em comunhão. As diferenças que existem, as diferenças que temos, não podem nos distanciar. Precisam enriquecer. Se existem diferenças e elas são reais, essas diferenças precisam nos enriquecer, não nos distanciar. Precisamos ter capacidade e habilidade para que sejamos unidos, mesmo nas diferenças. Amém? De pensamentos, talvez até de ideias, mas temos um só propósito, temos uma só missão, temos um só chamado. E nós, como Igreja Metodista em Cascadura, possamos cumprir o chamado com excelência, com eficácia, com unção do Espírito Santo. Eu quero orar pela sua vida, pela sua família. Eu declaro que a sua casa vai ser cada vez mais unida. Eu quero orar pela nossa igreja, uma igreja cada vez mais linda, mais enriquecida pelo Espírito Santo e mais unida para a glória de Deus. Espírito Santo, estamos mergulhando na tua presença, emergindo nessa palavra, construindo fundamentos. E como é edificante essa oração de Jesus, como é poderosa, como é reveladora. E nós tomamos posse dessa ministração na nossa vida. E queremos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria para que a gente conduza o nosso ambiente familiar. E se porventura existam situações geradoras de divisão, que comprometem ali a unidade da família, nós queremos repreender agora e queremos declarar que o Espírito Santo está capacitando cada filho e cada filha para que seja um agente de paz, um agente de paz, um agente de unidade em cada família, em cada casa. E nós, como igreja, um povo lindo, uma família linda, que está crescendo para a glória de Deus. Que sejamos conhecidos mais e mais como um povo unido, o povo que sabe viver em comunhão. E por ser unido, percebe rapidamente, consegue distinguir elementos que possam comprometer a unidade
elementos que possam comprometer o ambiente e que possam causar algum transtorno. Que sejamos rápidos, ágeis em detectar situações que possam comprometer a nossa comunhão com os nossos irmãos. E assim o Espírito Santo tenha plena liberdade de atuar, de agir. Eu declaro uma igreja cada vez mais unida no propósito, numa missão. E a nossa missão é alcançar os perdidos. A nossa missão é consolidar os que estão conosco, amadurecê-los para que eles também possam viver cada vez mais o chamado de Deus com excelência para a glória do teu nome. Eu declaro uma igreja cada vez mais forte, porque é fortalecida no Senhor, ungida e capacitada pelo Senhor para um propósito lindo. Esteja conosco, nos abençoe, Senhor, com a tua presença. Assim eu oro em nome de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, 17º dia está chegando, está acabando esse propósito. No domingo pela manhã entregaremos todos o nosso jejum e esse propósito que fizemos com o Senhor. Na verdade, é um propósito que está nos direcionando para outros. Aguarde, porque em pouco tempo estaremos em mais um propósito com Deus. Tenha um final de noite abençoado. Que o Senhor possa te guardar poderosamente, grandemente, que nenhum mal venha sobre você e sobre sua casa. Deus te abençoe. Grande abraço.